né, uma lixa que é denominada de estria. E os músculos esqueléticos são músculos que estão sob o controle da nossa vontade. Quando nós pensamos em caminhar, em correr, em nadar, a gente consegue fazer isso. Os nossos músculos, eles obedecem à nossa vontade. Isso, no caso, os músculos estriados esqueléticos, são aqueles músculos que estão localizados na face, no pescoço, na cabeça, nos membros superiores e inferiores, na parede do abdômen, na parede torácica. O músculo estriado cardíaco, ele só existe no coração. É o músculo do coração chamado miocárdio. O miocárdio, ele é um músculo involuntário. Nós não temos controle sobre o músculo cardíaco. Assim como nós não temos controle sobre sobre os músculos lisos, né? E os músculos lisos no nosso corpo, eu cheguei aqui 6 horas da manhã, estão porque eu presentes confundi, eu achei que abria em alguns igual na órgãos, semana, né? Na semana abre 6 horas. Aí eu cheguei aqui 6 horas, aí tava fechado, só tava o Thiago, que é o porteiro, né? Aí eu fui pra padaria tomar café aqui do lado, aí voltei 8 horas de novo, pra poder treinar. Aí comecei 7h40, eles Aí eu voltei 8 horas de novo pra poder treinar. Aí comecei 7h40, eles abriram pra mim e tal. Aí eu comecei a treinar e acabei agora. Treinei flexor e pré-costas, braço, perna, tudo. Quem estimula, quem excita as fibras musculares para que elas possam se contrair são as fibras nervosas. Então, essa capacidade que a fibra muscular tem de ser excitada do ponto de vista elétrico, a fibra muscular em repouso, no interior da fibra muscular em repouso, existe uma carga elétrica negativa e fora da célula positiva.
quando a fibra nervosa excita a fibra muscular, essa carga vai ser modificada, né? O que era negativo passa a ser positivo e vice-versa. Isso aí também vocês irão estudar em fisiologia, mecanismo de contração muscular. A segunda propriedade é a contratilidade, é a capacidade que o músculo tem de se contrair ao sofrer a excitação elétrica. Tá? A extensibilidade é uma terceira propriedade, é a capacidade que o músculo tem de se estender, ou seja, o músculo ele consegue, vamos utilizar uma palavra bem popular para que vocês possam compreender. É a capacidade que o músculo tem de sofrer um certo alongamento, né? Ou seja, ele se estende como um elástico. Você pega um elástico, você consegue esticar o elástico. Então, o músculo ele tem a capacidade, né, de se estender até um certo ponto, né, sem sofrer lesão. Isso a gente chama de extensibilidade. E quando você pega um elástico que você estica e que solta, ele vai voltar ao comprimento normal. Então, o músculo ele consegue se estender até um certo ponto e volta ao tamanho normal, que a gente chama isso de elasticidade. Então, são as propriedades inerentes do músculo. E, dando continuidade, nós temos, dando continuidade, nós temos as fixações musculares. Se você olhar para essa imagem, vamos pegar aqui qualquer músculo aleatoriamente, né? Então, a gente está vendo que esse músculo, essa parte vermelha, que é a parte carnosa do músculo, é aquilo que a gente come, né? A carne bovina, a carne suína. Então, a gente come a parte carnosa, né? Que é, no caso, em anatomia, né? É o que nós chamamos de ventre muscular. E a gente olhando para esse músculo, nós vemos que nas extremidades ele tem uma parte esbranquiçada. Essa parte esbranquiçada que nós vemos aqui são os tendões. Tendões são estruturas de tecido conjuntivo que fixam o ventre muscular em ossos, né? Mas fixam também em outras estruturas. Os músculos da mímica facial, eles geralmente se fixam em osso e a outra extremidade se fixa na pele internamente, né, para que haja os movimentos da mímica facial. Além dos tendões, existe outra estrutura denominada aponeurose, que faz o mesmo papel do tendão, só que as aponeuroses, elas existem em menor quantidade no corpo. E mais adiante, na próxima aula, quando a gente tiver uma imagem, de uma aponeurose, eu mostrarei para vocês. Bom, agora eu quero ensinar o conceito de origem e inserção. Vamos imaginar que esse músculo, sem falar do verdadeiro nome dele, tá? Porque senão iria causar confusão. Esse músculo, a gente está vendo aqui que ele está fixado na escápula e ele está fixado no rádio, esse músculo aqui. Então, quando esse músculo se contrai, ele vai tracionar o rádio, né? Então, aquela fixação do músculo, que ao se contrair, ela move o osso, é chamada de inserção. E aquela fixação, né, pelo tendão, que quando o músculo se contrai, aquele osso não se move, é chamada de origem. Então, esse músculo, quando ele se contrai, ele não vai tracionar a escápula, portanto, essa fixação dele na escápula é chamada de origem. E a fixação no rádio, que ele vai tracionar o rádio,
é chamada de inserção. O livro do Murray, que é um livro também excelente, ele chama a origem de fixação proximal e ele chama a inserção de fixação distal. Eu estou falando isso para vocês, para que não haja, se alguém for... Até porque essas aulas do sistema muscular eu tiro do livro do Murray, que eu gosto muito, né? Então, o Murray, onde tem origem, ele chama de fixação proximal. E onde tem inserção, ele chama de fixação distal. O telefone encontra-se ocupado, por favor. Bom, dando continuidade, nós vamos falar de membranas que nós encontramos no músculo, tá? Aqui você tem a imagem de um músculo que foi cortado transversalmente. E aqui ele faz um aumento, né? E você observa que no interior do músculo existem pequenas estruturas que ele está mostrando aqui de cor vermelha. Essas pequenas estruturas são as células que formam o osso, que formam o músculo, né? Que nós chamamos de fibras musculares. Se você prestar atenção, cada fibra muscular dessa, esses pontinhos vermelhos, eles têm uma membrana que recobre. Então, a membrana que recobre a fibra muscular, ela recebe o nome de endomísio, tá? Se você prestar atenção mais ainda, você vai ver que esse músculo ele é formado por vários aglomerados de fibras musculares. Esses aglomerados de fibras musculares são chamados de fascículos. E cada fascículo também tem uma membrana que recobre. E essa membrana que recobre o fascículo, ela é chamada de perimísio, né? E podemos concluir que o músculo todo é formado pelos fascículos. E aqui é parte dessa membrana que recobre o músculo todo, que nós chamamos de epimísio, né? Então, o epimísio é a membrana que reveste todo o músculo. Além do epimísio, nós observamos aqui essa estrutura que também ela lembra uma membrana, né? E essa estrutura que nós estamos vendo é a fáscia muscular, tá certo? A fáscia muscular. A fáscia muscular é uma estrutura membranosa que ela recobre também músculos. E há quem diga que a fáscia muscular, do ponto de vista estrutural, ela ajuda a agrupar, né, determinados músculos, também ajudaria a fixar esses músculos abaixo da pele. E a fáscia, do ponto de vista cirúrgico, ela tem uma importância muito grande, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas que sofreram... Só um minutinho. Então, pessoas que sofrem, pessoas que são portadoras, né, das lesões por pressão, que no passado todo mundo conhecia por escara, e ainda tem gente que usa o nome, muitas vezes, para cobrir aquela lesão por pressão, que é uma verdadeira ferida, com osso exposto, essas coisas, a gente lança mão, o cirurgião plástico lança mão, do que a gente chama de retalho fascicutâneo. Ou seja, ele pega a pele com a fáscia que está abaixo, né, e faz um movimento, às vezes, de rotação para fechar, cobrir aquela área que está cruenta, né, mostrando, inclusive,
às vezes, a presença de ossos. Essa parte aqui, o que a gente chama de grupos musculares, geralmente os alunos têm uma dificuldade em entender o que são músculos sinergistas e o que são músculos fixadores. Tá? Mas, assim, quando você flete o cotovelo, você está fletindo o antebraço. Né? Esses dois músculos que vocês estão vendo aqui é o húmero. Esse músculo é o bíceps braquial e abaixo dele tem o braquial. Esses dois músculos, o bíceps braquial ele vai tracionar o rádio e o músculo braquial vai tracionar o húmero. Então, quando os dois se contraem ao mesmo tempo, nós vamos ter a flexão do antebraço. E já foi estudado que o principal músculo que flete o antebraço é este músculo aqui, onde está o cursor do mouse, chamado de músculo braquial. Então, o músculo braquial é o principal flexor do antebraço. Portanto, ele é o agonista da flexão do antebraço. O que é o agonista? É o principal músculo de uma determinada ação. O que é ação? Quando os músculos se contraem, aquela função daqueles músculos naquele momento, nós chamamos de ação muscular. Então, o principal músculo de uma ação muscular é chamado de músculo agonista. E aqui no braço, esses músculos anteriores, que são os flexores, esses músculos anteriores no braço são os flexores e os posteriores são os extensores do antebraço. Então, quando os flexores do antebraço estão se contraindo, que vai ter o agonista, que é o bíceps braquial, os extensores, os posteriores, eles são contrários a esse movimento. Então, eles são chamados de músculos antagonistas, só naquele momento. Então, quando os flexores se contraem, os extensores são antagonistas. E o principal antagonista da flexão do antebraço é o músculo tríceps braquial. Então, nesse momento que eu estou fletindo o antebraço, o braquial é o agonista e o tríceps braquial é o antagonista. Mas quando eu faço o movimento oposto, o tríceps braquial, que era antagonista, agora ele vai funcionar como agonista. Quando eu faço o movimento oposto, que é a extensão. Ele é o agonista e o braquial, nesse momento, vai passar a ser o antagonista, porque ele vai se opor ao tríceps braquial. Então, esse conceito de agonista e antagonista depende do movimento que está sendo executado. Né? Para não complicar a vida de vocês, assim, o músculo sinergista é aquele músculo que auxilia o agonista. Então, sinergista é aquele que auxilia o agonista para que haja determinado movimento. Já o músculo fixador é um ou alguns músculos que em determinado movimento eles fixam, né? Geralmente são ossos, eles fixam determinados ossos para que aquele movimento ocorra de fato. Por exemplo, nós sabemos que o húmero ele se articula com a escápula, né? Então, no momento que quando você está com o membro superior ao lado do teu corpo, colado, que você vai abduzir, você vai afastá-lo do corpo, a escápula que está se articulando com o húmero, ela podia vir junto, né? Mas ela não vem, ela fica imóvel na abdução do braço, porque tem alguns músculos que vão fixar essa escápula no dorso. Então, esses músculos são chamados de músculos fixadores. Isso aqui eu vou passar, tá? Isso aqui eu não quero falar disso.
Bom, aqui, Bela e todos vocês que estão assistindo a essa aula, esses termos que estão escritos aí, eu vou apenas conceituar, mas não vou aprofundar, porque vocês irão estudar isso aqui na disciplina de fisiologia, quando estiverem estudando contração muscular. Então, geralmente, a fisiologia utiliza esses termos que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, a fibra muscular é a célula do músculo. Então, como célula, ela tem uma membrana celular, né? E essa membrana da fibra muscular, ela é chamada de sarcolema. Ela é chamada de sarcolema. Quem usa isso muito é a fisiologia. O citoplasma da célula muscular é chamado de sarcoplasma, né? E existe na fibra muscular as miofibrilas. As miofibrilas são estruturas que existem na fibra muscular que são responsáveis pela contração da fibra, ou seja, são unidades contráteis da fibra muscular, as miofibrilas. E as miofibrilas juntas, elas formam o sarcômero, né? Aliás, é o oposto, né? O sarcômero são unidades funcionais que existem no interior das miofibrilas. E, finalmente, quando você estiver lendo pelo Tórtora, você vai ver que ele vai citar algumas proteínas que existem no músculo. Mas dessas proteínas, eu vou citar apenas a actina e a miosina. Essas duas proteínas, elas participam ativamente, elas são fundamentais no mecanismo da contração muscular. Então, vocês vão abusar desses termos aqui, de ouvir esses termos, quando estiverem estudando o mecanismo da contração. Eu já dava algumas aulas, né? Aqui também são alguns conceitos. Eu gravei até agora 2 aulas. Só um segundo. Tipo, até agora eu só gravei 2 aulas. Tipo, eu tentei gravar uma terceira. Era na última aula agora, né? De histologia. Mas aí meu computador deu prego aqui, aí eu fiz aqui na hora de loja. E aí na hora que eu queria, que eu acho horrível. Enfim, eu gravei só 2, eu gravei assim. Bom, aqui são alguns conceitos. Eu falei para Tinha anatomia dele aí. Oi? Nossa, eu. Então, que estimula as fibras Eu gravei a aula já, né? dos músculos Nossa, eu gravava as aulas. esfriados Esse são fibras nervosas eu através dos nervos. Então, eu comecei a o gravar ponto as de aulas, encontro de uma fibra nervosa agora eu só gravei com do muscular celular. é chamado de função neuromuscular. Isso também é muito importante que vocês já aprendam desde já, para quando forem para a cirurgia, não vão me fazer vergonha de dizer que o professor ensinou. Porque eu já vi aluno meu da nutrição, estudava anatomia, essa anatomia geral, no primeiro semestre de física. E quando ia para a anatomia 2, eles terminavam a anatomia 1 em junho, e o mês de julho, férias. E em agosto, Anatomia, né? E aí na nutrição, eu tenho iniciação em casos clínicos, para todas as disciplinas, os semestres, né? E muitas vezes, no caso clínico, são termos de anatomia do sistema nervoso, que eu nunca vi.
faltava só P da vida. E na aula seguinte, eu abri a aula do semestre anterior e mostrava a lei de Xavier. Se você não aprendeu, não se interessou, é outra história. Mas dizer que não foi ensinado. O tônus muscular, a melhor definição de tônus muscular que eu já vi foi uma aluna, não me lembro mais de qual curso, que eu expliquei e ela olhou para mim e disse: professor, o tônus muscular significa dizer que é uma contração que existe no músculo para deixar o músculo tenso. Eu disse, é isso mesmo. Foi uma definição que eu achei fabulosa. Então, o tônus muscular é uma contração involuntária. Embora o músculo seja voluntário, né? O músculo está sob o meu comando, mas o tônus muscular, a cãibra, né? São tipos de contrações em músculos voluntários, esqueléticos, mas esse tipo de contração acontece de forma involuntária. A contração isotônica e a contração isométrica. A contração isotônica é o tipo de contração que, ao se contrair, o músculo, ele encurta. Como, por exemplo, os músculos que estão no nosso braço, né? Bíceps braquial, coracobraquial, os que estão na parte posterior do braço, o tríceps braquial, o ancônio, esses músculos, quando eles se contraem, o comprimento encurta. Mas existe um tipo de contração que quem gosta muito são os alunos e profissionais de fisioterapia, que ocorre a contração, mas o músculo não encurta. E essa contração é chamada de contração isométrica, tá? E, para terminar, aqui eu estou falando de uma doença que está muito na moda, né? Que é a fibromialgia. A fibromialgia eu considero como a Covid-19. Até hoje ninguém sabe nada. Tá? Ninguém sabe nada mesmo, porque a fibromialgia é uma doença que se caracteriza pela contração e dor muscular, principalmente os músculos do pescoço, os músculos do dorso, que nós vamos estudar, o músculo trapézio, os romboides. Esses músculos doem, né? O paciente sente muita dor muscular. O paciente, dizem que geralmente existe um componente emocional que fica a dúvida se é o componente emocional que desencadeia a dor ou se é a dor que desencadeia o componente emocional. Mas, geralmente, o pessoal que tem fibromialgia tem um quadro associado de episódios de depressão, né? E o diagnóstico não é fácil, né? O diagnóstico é um diagnóstico clínico de exclusão. Você descarta outras doenças até afirmar que o que o paciente tem é a fibromialgia. E acomete jovens, acomete pessoas de mais idade, né? Não tem muita preferência por idade, não. Outro detalhe interessante é a atrofia muscular. Se você observar, aqui a perna direita está bem fina em relação à esquerda. Por exemplo, essa situação acontece muito quando a pessoa sofre, por exemplo, uma fratura da fíbula. Geralmente, a fratura de fíbula, os traumatologistas costumam operar. E aí eles colocam aí uma tala, né? um gesso, 30 dias. Vamos supor que o cabo passou 60, 90 dias com um gesso na perna direita sem conseguir andar, só deitadão assim. Quando tira, está aqui o resultado. A perna que estava imobilizada, a musculatura atrofiou. Existe a hipotrofia e existe a atrofia, que é um grau mais grave, né? Mais importante. Mas aqui, quando você, nessa circunstância, por esse motivo, você encaminha o paciente para o tratamento fisioterápico,
E aí o fisioterapeuta irá reabilitar esse paciente e a musculatura vai voltar ao normal. Pessoas que passam 8 horas na academia, de 7 da manhã, 8 e 7, 15, às 15 horas, só malhando, acaba, vai ficar musculoso, bonito, né? Parrudão, igual o pai. Mas aí, se ele passar 3 meses sem treinar, adoeceu, teve Covid, passou 3 meses sem malhar, aqueles músculos bem hipertrofiados vão voltar ao que era. Isso é um processo natural. Eu acho que o terceiro caso fala da miastenia gravis. A miastenia gravis é uma doença importante também. É uma doença de origem autoimune. O corpo produz anticorpos contra a musculatura, né? Aí na junção neuromuscular. E as pessoas geralmente começam a sentir a fraqueza. É como as pessoas dizem, estão sentindo fraqueza no corpo, começam a cansar quando sobe uma escada, cansa, e o quadro vai aumentando. Né? E tem pessoas que ficam, muitas vezes, num quadro de, que a gente chama, é como a espondilite anquilosante. Né? A espondilite anquilosante, ela é uma doença incapacitante. Pronto. A miastenia gravis também é uma doença que, se ela, às vezes, mesmo sendo tratada, mas é uma doença que costuma levar à incapacidade. Eu vi um caso de uma pessoa estudante que, jovem, evoluiu com uma miastenia grave e não conseguiu dar continuidade ao curso, porque passava muito tempo internado. Por exemplo, a miastenia pode afetar a musculatura respiratória e a pessoa tem uma parada respiratória e morrer, né? Por fraqueza da musculatura respiratória. Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Com certeza, alguém que perguntou que horas terminava a aula, olha aí. Dá para ir à praia, não dá? Dá tempo? Mas, se for à praia, leva o tórtora, né? Debaixo do braço, aí, lá numa barraquinha ou debaixo de uma palmeira, né? Se for passar 3 horas na praia, 1h30 você estuda, tá? Sistema esquelético, introdução ao sistema muscular, e depois entrega o livro para o barraqueiro guardar, e quando você dá um mergulho, né? Conselho bom, tá? Tá certo? Emanuel, você jogar o tórtora no mar, meu amigo, aí você está esculhambando a ciência, né? E assinando o atestado de reprovação. Bom, gente, era isso. Olha só, quem de vocês está com... Pois não, Vitória. Pode perguntar. Outra pessoa, deixa eu só perguntar. Qual foi o livro que o senhor usou para fazer isso do sistema muscular? Acho que não foi o tópico, né? Sistema muscular. Eu preparei essas aulas. Essa introdução é do tórtora. Mas as 2 próximas aulas de sistema muscular, onde a gente vai estudar os músculos do membro superior e do dorso, e do membro inferior e da parede abdominal, eu tirei essa aula do Muri, né? Do livro, o autor é o Muri. Eu vou digitar aqui no chat, tá? Como é que o livro do Muri, M-O-O-R-E. Esse livro também ele tem na biblioteca virtual da Unicristos. E os atlas, né? Os atlas, eu vou colocar aqui agora, os 2 atlas muito bons. Aliás, eu vou colocar 3 atlas, né? Você tem o Sobota, você tem o Netter, que acho que é o atlas mais conhecido no mundo, e você tem o Prometheus. Tá? Esses são 3 excelentes atlas que vocês dispõem. Por exemplo, a gente consegue baixar esses atlas aí tudo em PDF.
Como eu estou dizendo para vocês, eu estou aqui com a biblioteca virtual de 100 gigas, só de PDF. Tem de tudo que eu gosto, que eu pesquiso. Então, a Vitória já saiu da reunião sem fazer a chamada. Olha, tem gente corajosa, né? Eu ainda não tive essas coragens, não. Viu? Pois não, Nádia? Professor, queria saber como é que vai ser a frequência de aulas ao sábado. Quantas vezes vai ter nos sábados? Nádia, é muito fácil. Você vai olhar o plano de ensino. Todas as aulas estão no plano de ensino. Porque se você me perguntar, eu não sei te responder de cor. Eu não memorizei. Então, a gente